A viagem foi confirmada. O navio partiu no horário previsto. O nome de Malcolm Reed não constava na lista original de passageiros. Durante semanas, a cidade celebrou sua própria eficiência. Relatórios municipais indicavam crescimento econômico estável. O turismo aumentava. Novos empreendimentos surgiam próximos à Royal Mile. A administração local apresentava números organizados, gráficos ascendentes e discursos sobre modernização. Jornais publicavam editoriais elogiando a nova fase urbana de Edimburgo. Nada indicava ruptura. Malcolm Reed, candidato à reeleição para o Conselho Municipal, sustentava sua campanha com a palavra ordem. Ordem fiscal, ordem urbana, ordem visual. Ele defendia que uma cidade próspera precisava parecer próspera. E aparência, segundo seus discursos, era também infraestrutura. Ruas limpas eram argumento político. Ausências visuais eram apresentadas como prova de competência administrativa. No início do século XX, Edimburgo buscava consolidar reputação internacional. Hotéis ampliavam alas, guias turísticos eram impressos em maior tiragem. Investidores estrangeiros visitavam o centro histórico com frequência crescente. A cidade desejava ser vista como modelo de eficiência escocesa. Reed propôs um plano de reorganização das áreas consideradas degradadas. O termo oficial era revitalização estratégica. O documento evitava qualquer menção à remoção forçada. Falava em redistribuição temporária de indivíduos em situação irregular. A linguagem era técnica, sanitária, administrativa. Para executar o plano, a prefeitura firmou contrato com uma empresa privada de gestão urbana. O contrato estabelecia metas objetivas de redução da indigência visível nas áreas turísticas. Indicadores mensais deveriam ser apresentados. Relatórios estatísticos substituiriam percepções públicas. A empresa não respondia ao gabinete municipal, respondia ao contrato. E o contrato respondia a metas. As plantas oficiais dos cofres subterrâneos sob a Ponte Sul registravam 18 compartimentos operacionais. Eram descritos como antigos espaços de armazenamento, inutilizados por infiltração constante e instabilidade estrutural. Um item adicional aparecia na documentação técnica: área estrutural não acessível, sem numeração, sem função definida, sem autorização para uso humano. O relatório classificava o espaço como consequência de deslocamento de pedra e compressão do solo úmido ao longo dos anos. Não constava como sala, não constava como câmara. Era descrito apenas como irregularidade estrutural inevitável. A empresa utilizou os compartimentos operacionais para realocação temporária de indivíduos retirados das áreas centrais. O procedimento constava como medida sanitária provisória, permanência limitada, revisão periódica prevista. Os números apresentavam melhora rápida, redução visível, redução mensurável, redução comemorada. Malcolm Reed anunciou uma visita técnica aos cofres. O gesto foi apresentado como demonstração de transparência administrativa. Fotografias mostram o candidato acompanhado por 2 engenheiros contratados e um representante da empresa terceirizada. O relatório da inspeção descreve passagem por todos os níveis registrados. Infiltrações foram observadas. Ventilação considerada insuficiente. Necessidade de manutenção estrutural apontada. A área estrutural não acessível não recebeu comentário detalhado. O documento apenas reafirmava sua condição de inutilizável. A assinatura de Reed consta ao final do relatório. Data: 3 dias antes do anúncio oficial de sua viagem internacional. No dia seguinte à inspeção, Reed comunicou à imprensa que viajaria para negociar investimentos voltados à expansão turística. A agenda previa deslocamento a Glasgow, passagem por Londres e embarque para o continente europeu. O discurso enfatizava parcerias estratégicas e modernização contínua. Ausências prolongadas por motivos comerciais não eram incomuns naquele período. Negociações exigiam presença física indefinida.
Telegramas serviam como confirmação suficiente de continuidade institucional. A candidatura estava formalmente vinculada ao partido, não à presença constante do candidato. Discursos previamente redigidos continuaram a ser publicados nos jornais locais. Representantes partidários assumiram compromissos públicos já agendados. A comitiva foi vista deixando o prédio administrativo. O porto registrou a partida do navio no horário previsto. Uma semana depois, telegramas indicavam chegada da delegação ao destino programado. A primeira lista oficial de passageiros foi emitida no dia da partida. O nome de Malcolm Reed não constava. 2 dias depois, uma segunda lista foi publicada. O nome constava. Nenhuma explicação foi anexada à alteração. Meses se passaram sem retorno público do candidato. A justificativa oficial mencionava extensão das negociações financeiras. Um membro sênior do conselho assumiu funções administrativas interinas, conforme previsto no regimento municipal. A campanha eleitoral não foi suspensa. A máquina partidária permaneceu ativa. A ausência foi absorvida como parte natural do processo político da época. Não havia expectativa de comunicação diária. Não havia necessidade de presença física contínua. Um funcionário do setor de registros marítimos revisou arquivos no ano seguinte. A primeira lista de passageiros possuía carimbo original do porto e data correspondente à partida do navio. A segunda lista não apresentava carimbo inicial. O nome de Reid aparecia apenas na versão posterior. O funcionário cruzou datas. O relatório de inspeção subterrânea, assinado por Malcolm Reid, estava datado 3 dias antes do anúncio público da viagem. Não havia registro físico verificável da presença de Reid fora da cidade após a inspeção. Nenhuma fotografia comprovada, nenhum registro consular, nenhuma assinatura estrangeira. A revisão documental levou o funcionário às plantas estruturais anexadas ao contrato da empresa terceirizada. 18 compartimentos operacionais. Uma área estrutural não acessível. Um relatório adicional, produzido meses após a inspeção, mencionava ruídos intermitentes provenientes da região classificada como compressão geológica. A descrição técnica afirmava que o espaço não possuía entrada formal nem ventilação projetada. Uma anotação manuscrita constava à margem do documento. Marcas lineares internas incompatíveis com pressão mineral. A observação não recebeu resposta formal. Não houve autorização para a inspeção interna. A empresa renovou o contrato no trimestre seguinte. O nome de Malcolm Reid permaneceu ativo nos registros eleitorais por 6 meses após o anúncio da viagem. Em seguida, foi transferido para a categoria de ausência prolongada, conforme previsto para autoridades que permaneciam fora do território por tempo indeterminado. Não houve declaração oficial de óbito. Não houve confirmação de retorno. A cidade manteve índices positivos de arrecadação naquele ano. O fluxo turístico cresceu. A campanha eleitoral seguiu sob nova liderança. O partido venceu por margem reduzida. A ausência foi incorporada à continuidade institucional. A cidade não dependia de um indivíduo, dependia da manutenção das funções. As plantas oficiais continuaram registrando 18 compartimentos operacionais sob a Ponte Sul. A área estrutural não acessível permaneceu sem numeração. A viagem foi confirmada. O navio partiu no horário previsto. O nome de Malcolm Reid não constava na lista original de passageiros. A 19ª Câmara não consta nas plantas oficiais. Eu observo cidades que celebram eficiência. Observo sistemas que aprendem a apagar. E observo aquilo que permanece quando um nome deixa de constar. A cidade continua. Eu continuo. Se você deseja continuar observando aquilo que não consta nos registros oficiais, permaneça. Porque há sempre uma estrutura que não aparece nas plantas. Diga-me. Se uma câmara não consta nos registros, ela deixa de existir ou apenas deixa de ser reconhecida?